O pontapé inicial, hein? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre aplicação da pena, tá? Vamos ver como é que se aplica a pena. E vocês podem, num pequeno momento aí, vocês fazem um papel de juiz para aplicar a pena, ver como é que a gente faz essa montagem. Todo o resto a gente vai fazer a crítica, né? Dizer o que está certo e o que está errado. Vamos lembrar que na aplicação da pena, o princípio norteador, quer dizer, vocês lembram da aula passada que eu dei para vocês sobre os princípios penais, a base da aplicação da pena vai ser o princípio da individualização da pena, tá? Vamos lembrar que a gente tem 3 tipos de individualização da pena. A primeira, a individualização legislativa, né? A lei fala entre o mínimo e o máximo, você não pode ter uma pena que seja única e padrão, não posso dizer, roubo 8 anos. Por quê? Porque eu tenho que deixar a perspectiva, o espaço, para que o juiz faça essa individualização. Se der a mesma pena para todo mundo, ele não está individualizando. Ao mesmo tempo, tem que ter um intervalo razoável, não pode ser nem absurdo e nem mínimo. A segunda individualização é a individualização judicial, que é essa que a gente vai discutir hoje, assim, como o juiz, no intervalo que a lei permite a ele, como ele fixa a pena. E a terceira, que só interessa para a gente saber depois, para a execução criminal, é a individualização executória, né? Ou seja, mesmo depois de fixada a pena, ainda assim existe um espaço para individualização. Porque o que é que vai ter depois no cumprimento da pena? Depois eu tenho progressão, eu tenho livramento condicional, tenho eventualmente regressão de regime, e por aí vai, né? São todas as questões. Vocês lembram que a gente falou sobre a lei dos crimes hediondos e o ponto no qual o Supremo reconheceu, bem tarde, mas enfim, reconheceu a inconstitucionalidade da lei dos crimes hediondos era justamente na proibição da progressão, né? Regime integralmente fechado. Depois isso saiu da lei, graças à decisão do Supremo. Por que era inconstitucional? Porque não permitia essa terceira fase de individualização, a individualização da execução. Bom, a individualização judicial está concentrada na aplicação da pena, que é o tema da aula de hoje. Fixação da pena é um compartilhamento entre a lei e o juiz. Então nós vamos ter critérios legais para fixar a pena e vamos ter a parte que a lei deixa para o juiz, para a discricionariedade do juiz. Mas na verdade não é propriamente uma discricionariedade. O juiz não pode aplicar a pena como aquele professor relapso de faculdade, né, que joga a prova para cima, ó, se cair aqui é 7, se cair aqui é 6, se cair aqui é 5. Será que tem alguém que faz isso? Não sei, eu sempre ouço essa piada, diz que eu era aluno lá para trás. Deve ter, quando a gente ouve demais, é porque deve ter algum fundamento. Mas enfim, o juiz não pode falar assim, para esse aqui eu vou dar 8 anos, vou dar 9 anos, tal. A gente vai explicar por quê. A cada momento ele tem que fundamentar e tem que ter um motivo para aplicar. Sempre que ele vai sair do mínimo, ele tem que dizer os motivos pelos quais ele faz isso. Então, embora exista um espaço de discricionariedade, esse espaço não é uma discricionariedade dentro da lei, fundamentada, onde ele vai utilizar ou pelo menos ele deve utilizar os motivos legais para fazê-lo. E a gente aplica a pena naquilo que a gente chama de método trifásico. O método trifásico é o método que tem 3 fases, né? Então a gente vai ter a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. São essas fases que a gente vai conversar com vocês. A primeira fase é a fixação da pena base, tá? Esse é o primeiro ponto de partida da aplicação da pena e trabalha com aquela pena combinada na lei, né? Então, eu tenho roubo, eu tenho pena de 4 a 10 anos, né? Então, com base naquilo que se chama de circunstâncias judiciais, ou aquilo que está no artigo 59 do Código Penal, o juiz vai escolher uma pena
que deve ficar. Se ele não pode jogar para o alto para cair a carta no lugar e escolher a pena, ele também não pode fazer operações não fundamentadas, né? Eu já vi juízes dizendo o seguinte: o roubo é de 4 a 10, então eu pego 4, o mínimo, 10 é o máximo, 4 mais 10, 14, dividido por 2, 7. Bom, começa a aplicar 7 anos. Não, aí o que ele está fazendo aí é alterando o padrão da pena mínima. Ele tem que começar com 4 e tem que ter motivos, fundamentos pelos quais isso vai sair. A ideia do artigo 59 é isso, ou seja, se o juiz fixar uma pena além do mínimo, é óbvio que ele deve fundamentar também quando está no mínimo, porque todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas segundo a Constituição. Todavia, para aumentar a pena, ele tem que ter uma fundamentação mais substanciosa. E, via de regra, a gente acaba não tendo isso. Bom, uma regra de ouro dessa fixação da pena, aí já não é só a primeira fase, vale para todas, é que não pode haver bis in idem. Isso aqui que é importante. O que acontece? A gente tem as circunstâncias elementares do crime, ou seja, aquilo que faz parte do crime. O que faz parte do crime, e eu preciso disso para caracterizar o crime, não pode ser colocado como circunstância judicial, etc. e tal. Vamos dar um exemplo. O roubo. O roubo é um crime praticado com violência. Então, ou violência ou grave ameaça. Eu não posso chegar e dizer assim: olha, o crime foi praticado com violência. Sim, porque se não fosse praticado com violência, não era roubo. Então, a circunstância que é elementar, da qual o tipo depende, essa é a ideia do elementar, né? O tipo depende disso, não pode servir para agravar, senão eu estou aplicando ela duas vezes, né? Uma coisa muito comum, eu falo muito comum aqui porque eu estudei sentença de tráfico até dizer chega, é o juiz falar assim: vou aplicar a pena mais alta porque ele é ganancioso, porque ele tem a cobiça, o intuito de lucro. Bom, mas o tráfico é um comércio, né? E supõe-se que a pessoa, quando está comerciando, tem exatamente o intuito de ganhar um dinheiro, né? Não está fazendo isso de cortesia, né? Então, o que faz parte, isso a gente tem que entender, é a regra, ela vai valer para todos os momentos de aplicação. O que faz parte da circunstância elementar, eu não posso aplicar como circunstância judicial. Eu nunca posso aplicar duas vezes. Então, se eu vou aplicar o que está na circunstância legal, não vai servir para a circunstância judicial. Por exemplo, reincidência, uma circunstância legal, vai ser aplicado posteriormente. A gente vai falar na segunda fase. Eu não posso usar na primeira e vou aplicar mais alto porque ele é reincidente. Não. Cada um vai ter o seu momento de aplicação. Não posso aplicar duas vezes. É importante falar isso porque a gente vê vários casos de bis in idem em aplicação de pena. Tá? E às vezes alguns casos que a gente não se apercebe e, como diz o Giancarlo, né, que eu posso falar na defensoria, alguns casos em que a jurisprudência se firma no sentido de admitir isso, mas vocês, como futuros defensores, vão continuar brigando para que essas situações equivocadamente consolidadas sejam alteradas. Aliás, é o que eu falei lá no comecinho da aula passada, né? Quer dizer, grande parte das evoluções, não dá para dizer hoje que tivemos muitas evoluções, mas enfim, quase todos os avanços que nós tivemos no direito ou no processo penal emanaram de pleitos da defensoria, junto aos tribunais, ao STJ e ao Supremo. Então, e às vezes algumas coisas que eram extremamente consolidadas, elas deixaram de ser. Basta dizer, isso não tem a ver com a defensoria, mas esse exemplo me parece bem interessante, que em 2009, mais de 40 anos depois, o Supremo entendeu que a lei de imprensa não havia sido recepcionada pela Constituição, depois de 40 anos de vigência. Se ele fez isso, ele pode mexer isso com uma série de outras coisas. Mas essa jurisprudência está extremamente consolidada. Ela consolidada hoje pode não ser amanhã. Vai incumbir a vocês de irem aperfeiçoando, fazendo essa tensão. Então, o que faz parte da circunstância elementar não vai ser circunstância judicial, também não vai ser circunstância legal, as circunstâncias agravantes e atenuantes, nem causa de aumento, etc. As três fases
são essas, né? A primeira, você vai fixar a pena base, através das circunstâncias judiciais. A segunda, você vai aplicar circunstâncias legais, circunstâncias agravantes e atenuantes. E na terceira fase, as causas de aumento e diminuição. Então, são essas 3 fases até chegar na pena definitiva. Bom, o que é que fala nesse artigo 59? Tem vários requisitos aí. Via de regra, o que a gente tem que entender? O que vocês têm que entender? Do ponto de vista do defensor. O que é importante aqui? É entender como o juiz utiliza esses mecanismos do 59 para fixar exageradamente a pena acima do patamar mínimo. Vocês têm que entender como vocês combatem essa situação, essa questão da atuação. E para entender a atuação, tem que entender o direito, não tem jeito. Bom, primeiro dos requisitos aí é a culpabilidade. E vocês lembram também que eu disse quando falei sobre princípios, que aqui a gente está falando culpabilidade com medida, né? Não estamos falando da culpabilidade como fundamento da aplicação da pena. Não estou mensurando aqui imputabilidade ou consciência do ilícito. Não é também aquela culpabilidade, o princípio da culpabilidade. Vocês lembram do princípio da culpabilidade? É que é muito plurívoco, né? O princípio da culpabilidade é que eu preciso uma relação de subjetividade entre o fato e a pessoa, né? Se qualquer fato que não tenha sido cometido nem por dolo nem por culpa, não pode ser punido. E, ao mesmo tempo, só a pessoa que praticou pode ser punida, não pode transcender essa responsabilidade. Então, evita a responsabilidade objetiva. Aqui já é a questão da culpabilidade com medida, ou seja, o grau de reprovação, da exigibilidade da conduta. Então, não adianta dizer assim, ele tem culpabilidade porque ele não é inimputável. Óbvio, porque se ele fosse inimputável, ele não ia ter aplicação, não ia estar fazendo a aplicação da pena, porque não tem crime. Né? Então, só vamos ter aplicação da pena quando todos os elementos da conduta estão presentes, né? A tipicidade, a antijuridicidade, a culpabilidade. Se a culpabilidade não está presente, então não é questão de pena que a gente vai discutir. O que vai discutir aqui é a questão do grau de reprovabilidade. Questões de culpabilidade aí, que é uma coisa que tangencia, digamos assim, o trabalho de vocês, né? O que é que eu quero dizer com isso? O que é que os defensores ficam alegando o tempo todo, sem parar, para a gente? Essa questão da culpabilidade. A ideia dessa culpabilidade é o peso da sociedade, ou seja, a sociedade tem a sua parcela de responsabilidade para que aquela pessoa chegasse a cometer esse crime, porque não proveu condições razoáveis de subsistência, etc. e tal. Bom, isso aqui diríamos que vamos fazer uma média aí, uma estimativa de, sei lá, 100% dos juízes refutam essa ideia de culpabilidade. Mas, no entanto, acho que eu falei isso para vocês na outra aula também, há uma regra no Código de Processo Penal, eu acho que é artigo 185, mas se não for esse é um próximo, de que o juiz deve indagar logo no interrogatório, primeira parte do interrogatório, o juiz deve indagar quais são as oportunidades que o réu teve na vida. Né? Normalmente a gente perguntava, olha, você trabalha, você estuda, você tem casa própria, quais são o seu histórico de vida, etc. e tal. E por que a gente tem que fazer isso? Né? Deve ter um motivo pelo qual o legislador manda que a gente faça isso e no começo do interrogatório. Então, embora você não tenha um reconhecimento doutrinário dessa culpabilidade, ou seja, o que o Estado fez, mas, por outro lado, a lei te determina que você faça essas perguntas. Então, a lei quer que o juiz saiba quem é a pessoa que ele está julgando e, portanto, ele possa levar isso em consideração. Gosto mais da ideia do Zaffaroni, né? Quer dizer, quanto maior vulnerabilidade, menor culpabilidade. Essa ideia de quão mais vulnerável, com menos condições, e vulnerável em vários dos sentidos, né? Não necessariamente só financeiro, quanto maior a sua vulnerabilidade, menor deve ser a sua culpabilidade. E eu tinha colocado aqui, eu até que esqueci de tirar. Pode fixar a pena mais alta por ser promotor ou policial? Pode colocar juiz aí também.
esse foi um ato falho de não ter colocado. Isso é uma coisa que a jurisprudência também reconhece, né? A contrário do senso, quanto maior for a sua reprovabilidade, você pode fixar uma pena mais alta, dizendo, olha, essa pessoa tem uma reprovabilidade maior, tendo em vista que teve esse grau de conhecimento, este grau de responsabilidade, que a ele foi conferido condições superiores, etc. Aí sim seria um motivo para aplicação de pena maior. Eu me lembro de uma vez, por exemplo, que eu tive um crime que havia sido cometido pelo delegado e o investigador. E eu achei que o delegado merecia uma pena maior do que a do investigador. Exatamente por essas condições, porque o fulano tinha mais condição de saber, aí ele exigia um cargo universitário, ele era o chefe hierárquico do outro, portanto tinha algumas condições de evitar certas situações. Eu achei que era caso de ser uma pena maior. O tribunal não achou, baixou a pena e deu na mesma. Mas, enfim, isso aí tem decisões do STJ no mesmo sentido. Bom, segunda questão, e é talvez uma das questões mais delicadas da aplicação da pena, é a questão dos antecedentes, né? A lei não fala exatamente o que são os antecedentes, aí deixa um espaço muito grande, que é construído ora pela jurisprudência, ora por cada um. Se a lei fala em antecedente, isso uma coisa é segura. Eu tenho que trabalhar com fatos anteriores à prática desse crime. Eu não posso trabalhar com fatos posteriores. Já vi acontecer isso. Durante o processo, ele pratica um crime lá, fala, tá aqui, maus antecedentes. Não, aquilo é maus, como é que seria o contrário disso? Posteriores, aí, sei lá. Mas não antecedente. O antecedente tem que ser necessariamente anterior. Bom, normalmente, o que é que a gente lida quando a gente está falando com maus antecedentes? A gente está lidando com processos e condenações criminais, etc. e tal. Mas a lei nos obriga a restringir os antecedentes a isso? Não, a lei não obriga a restringir os antecedentes. A gente poderia chegar em todas as etapas para trás e todo tipo de conduta, né? Enfim, o mau antecedente do fulano dentro da família, ele foi expulso na escola, etc. e tal. Mas não é esse normalmente o entendimento, até porque você não consegue ter uma visão histórica do réu. A gente tem lá um fragmento. E essas questões do processos criminais, eles vêm documentados. O resto teria que ser por um documento, por prova testemunhal, como ele era. Em geral, as testemunhas, que é chamadas testemunhas de antecedentes, vêm lá dizer isso, olha, ele é boa pessoa, ele é honesto, é trabalhador, ele fazia o cursinho da defensoria, não faltava, prestava atenção na aula, etc, tal, gravava, ficava lá de pé o tempo todo, pô, cara batuta, tal, não sei o que tal. A repercussão disso é absolutamente zero, né? Absolutamente zero. Mas o que é importante tangencia a nossa questão. Medida socioeducativa, eu posso aplicar isso como um antecedente para fazer isso? Se você olhar como é que é, Giancarlo, o enunciado do Fórum Nacional dos Juízes Reacionários, etc. e tal, você vai dizer, olha, posso aplicar a medida socioeducativa. Mas medida socioeducativa não é uma pena. Eu não posso trabalhar com isso, não é que ele tenha uma pena aplicada. Há um fato que gera uma medida que ela é socioeducativa. Então, se eu estou fazendo uma educação a ele, eu não posso, ao mesmo tempo, pesar na pena. Se eu aplicar uma medida socioeducativa, contar uma medida socioeducativa, um ato infracional, como antecedente, eu estou, na verdade, dando valor de pena. Porque o antecedente vai fazer o quê? Vai aumentar a pena, ele vai se transformar numa pena. Pouco importa se é na hora ou no ano seguinte, quando ele faz 18 anos. Mas se eu aplicar isso, eu estou dando à medida socioeducativa um caráter de pena, que é o caráter que ela não tem. Logo, eu não posso fazer isso. Porque se ela é medida socioeducativa, ela não pode ser pena. É lógico que ela é infligida como se fosse uma pena, né? Ela dói no corpo como uma pena, porque ela pode ter a constrição da liberdade, mas ela não deve ser entendida como uma pena. Pode tomar, doutor.
a juíza não usou como maus antecedentes, mas já usou para aumentar a pena base. Também não poderia, né? Então, o antecedente aumenta a pena base. O antecedente... É que ela não usou na segunda fase, eu disse, como reincidente, né? Não usou como reincidente. Então, por enquanto nós estamos na fase. Daqui a pouco eu vou falar para vocês como alguns juízes burlam proibição de usar os antecedentes através da personalidade, boa conduta. Mas eu já vou falar a respeito disso. Bom, então o que é o antecedente? O antecedente é um fato, já que a gente acaba reduzindo o antecedente, aquilo que eu posso documentar e que pode servir de pena, é uma pena que foi anteriormente ele aplicada. Bom, mas não é reincidência. A reincidência a gente vai ver na segunda fase, né? Reincidência tem trânsito em julgado e não tem período depurador, ou seja, uma prática de um crime, o qual ele foi condenado definitivamente e que não passou do prazo depurador. Bom, então o que vai sobrar para os antecedentes? Essa é a grande pergunta de que a gente se fala. O que é que vai sobrar? Eu preciso ter... Então, se eu não posso usar a reincidência, que é um processo transitado e julgado, então vou usar um processo em andamento. Condenado em segundo grau, condenado em primeiro grau, denunciado, inquérito. Em que momento eu posso usar isso? Em qual dessas etapas, abaixo do trânsito em julgado, seria admissível que eu usasse o antecedente? A resposta é nenhuma. Nenhuma. Por que nenhuma? Porque, veja, existe uma coisa chamada presunção de inocência. Quer dizer, existe. Existia, né? Tem um amigo que fala que... dizem que ele costumava dar aula de direito constitucional. Agora ele dá aula de... Como é que é? História só. Todas as nossas disciplinas elas vão se transformar em história. Não, olha, era assim nos tempos, etc. E tal. Bom, mas o que é que fala a presunção de inocência, né? Presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença condenatória. E se não será considerado culpado, não pode ser tratado como culpado, que é pior ainda do que considerar, é tratar como culpado. Então, se eu pegar um processo que está em andamento, não interessa qual andamento que está, que se está em andamento, tanto faz. Pode ser um inquérito que está no começo, que ainda não foi denunciado, e pode ser uma condenação no STJ que está pendendo de recurso extraordinário. Em qualquer momento desse percurso, pode haver absolvição. E se pode haver absolvição, eu não posso dar uma pena com base nisso. Porque depois vem a absolvição, eu faço o quê? Com aquele tiro, arranco do processo? Eu não posso usar como antecedente o que não seja transitado em julgado, porque senão eu estou violando a presunção de inocência. Eu não tenho dúvida que em algum momento isso vai acabar se erodindo dentro da nossa jurisprudência. Por enquanto, nós temos a súmula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, e o Supremo, embora tenha uma repercussão geral, num sentido muito parecido, a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, já anunciou num julgamento há um tempo atrás que no próximo capítulo nós vamos mudar, porque já estamos entendendo de uma forma diferente, etc. e tal. Então é algo que não sei o quanto tempo se segura. Mas enfim, do ponto de vista constitucional, eu não posso usar um processo em andamento para aumentar a pena base. Eu não posso fazer isso porque ainda não há certeza de que essa pessoa praticou esse fato. Com esse novo entendimento do STF, no que se refere à condenação em acordo em segunda instância, poderia alterar esse entendimento? Olha, eu acho que não. Mas eu também achava que ele não podia ter um entendimento. Então, não sei se vale muito a minha... Eu acho que não, porque eles não mudaram o trânsito em julgado. Ele continua não sendo um trânsito em julgado. O que ele diz pode executar a pena antecipadamente. É muito difícil entender, mas como pode executar antecipadamente? Isso. Bom, mas enfim, foi o que eles disseram. Pode executar antecipadamente. Disseram errado, porque ainda que eles tivessem feito uma interpretação... Não sei que tipo de interpretação seria essa, mas uma interpretação da Constituição. Olha, a Constituição não exige isso.
ainda que tivessem guarnecido pela Constituição, que não estão, eles não estariam pela lei, porque o artigo 283 do Código de Processo Penal foi trouxe da decisão do Supremo de 2009 e foi colocada na lei. Então, mesmo que não houvesse uma regra na Constituição, haveria uma regra na lei, no que diz respeito à execução antecipada. Mas eu acho que não pode, eu acho que continua não havendo trânsito em julgado. Ele pode executar a inicial, mas de qualquer maneira ainda pode ser revertido. Então não é seguro. Acho que não vai ser uma coisa automática esse entendimento. Não sei nem se ele vai se manter, porque é um entendimento extremamente instável esse, né? Hora para cá, hora para lá. Eles mandaram, vou julgar isso aqui daqui a 6 meses. Quando chegou perto, falou assim, não, hoje não. Vou julgar daqui a não sei quando. Então ainda está um entendimento um pouco instável. O Supremo tem feito isso, infelizmente tem feito isso, julgamentos ad hoc, né? Quer dizer, dependendo do réu e da coisa que está acontecendo isso, abandonando de certa forma os princípios, então a gente não tem segurança em dizer, olha, estou defendendo esse tema. Mas não acho que seja automático, mesmo que eles mantenham a questão da prisão em segundo grau, digamos assim, não acho que seja automático, porque lá está se discutindo a possibilidade de execução. Aqui se discute a possibilidade de aplicação da pena, de você contar com pena uma sentença que ainda não transitou e que pode haver absolvição. Uma coisa é executar antes, outra coisa é já contar aquilo como pena a ser acrescida. Outra. Bom, mas então eu ia falar assim, pô, Marcelo, o que é que sobra para o antecedente? Não sobrou nada, praticamente, para o antecedente, né? A única coisa que eu usava como antecedente, que era muito difícil de acontecer, aliás, era muito difícil, raras vezes, uma condenação definitiva por fato anterior que não gerou reincidência. Então, que caso seria esse, né? O fato foi praticado lá atrás, mas o trânsito em julgado se deu no meio do processo. Me parece que isso não afetaria, digamos assim, a presunção de inocência, porque eu tenho uma condenação definitiva quando eu vou aplicar a pena. Pelo menos mas é muito raro de acontecer isso, então quase não acontece. Mas a questão é, o que sobrou? Com essa interpretação, você esvaziou a questão dos maus antecedentes. É verdade? Na verdade, quem esvaziou os maus antecedentes foi a Constituição. Porque os antecedentes estão no Código Penal, na parte geral de 84, a Constituição foi de 88. Foi ela que esvaziou isso. Quer dizer, não sobrou praticamente nada, porque a Constituição exigiu a presunção de inocência. É um outro patamar civilizatório e, portanto, não faz muito sentido que tenha isso. A gente vai discutir sobre a questão da reincidência daqui a pouquinho. Há uma questão filosófica por trás disso, que talvez nem a reincidência tivesse algum motivo para ser aplicada. Bom, há quem entenda que os antecedentes, essa é uma questão discutível aí, que eu posso usar como mau antecedente uma reincidência onde já tenha passado o período depurador, então já não é mais reincidência. Ele foi condenado, cumpriu a pena ou extinguiu a pena por prescrição, passaram-se 5 anos e 1 semana. Pronto, não é mais reincidente. Bom, mas ele tem aquele fato lá. Eu pego aquele fato lá e vou tratar como maus antecedentes. Posso fazer isso ou não? Não. Não, essa decisão do Supremo, ministro Gilmar Mendes. Por que eu não posso fazer isso? O STJ dizia que podia. Por que eu não pode fazer isso? Porque dentro da um dos princípios basilares da aplicação da pena é que ela não pode ter, lembra, humanidade das penas, né? A pena não tem caráter perpétuo. E se ela não tem caráter perpétuo, há um momento onde isso para. Então, se o legislador fixou 5 anos para o período depurador da reincidência, a gente tem que aplicar a mesma coisa para o mau antecedente também. Olha, o mau antecedente não é eterno, não é a vida inteira que você vai segurar isso aqui, mas daqui a 50 anos você vai aplicar isso. Não, ele também tem que ter... Se não tem outro padrão legal, você usa a referência do padrão, não, a analogia em favor do réu não é proibida. Então, eu não peguei aqui o acordo aqui, mas basicamente dizia isso: não é possível ter uma pena de caráter perpétuo, então não pode ficar a vida inteira com uma corda no pescoço. Bom, então nós estamos em que fase que nós estamos? Estamos na primeira fase ainda, que é fixar a pena base. O juiz pegou lá
e vai fixar. Bom, vou ver a culpabilidade, se é mais exacerbada ou menos exacerbada, maior reprovabilidade ou menor reprovabilidade. Vou ver se ele tem maus antecedentes ou não tem maus antecedentes. Terceiro, personalidade. O que deve ser feito com isso? Desprezado. Eu acho que esse aqui é inconstitucional. Há dois bons motivos para a gente não analisar na pena a personalidade do réu. Primeiro, porque o juiz não é psiquiatra. Eu nunca vi num processo onde a gente tivesse um laudo psiquiátrico para analisar a personalidade do réu, de modo que ele pudesse fazer essa avaliação. E, segundo lugar, personalidade, dentro de uma democracia pluralista, cada um pode ter a personalidade que quiser. Não posso dizer, olha, você não tem uma boa personalidade, você tem uma má personalidade, uma personalidade ruim. Não existe isso. Cada um tem a sua. Todas elas são lícitas. O que não é lícito são as condutas, mas não a personalidade. Então, dentro de uma democracia pluralista, não posso punir a pessoa pela personalidade que ela tem. Ela tem aquela é a personalidade dela e não pode ser punida. Se ela pratica algo ilícito, eu posso puni-la das várias maneiras do ordenamento, mas não pelo aquilo que ela é. Se eu for punir pela personalidade, eu puno pelo que a pessoa é e não pelo que a pessoa fez. Mas o fato... Fala. Da exigência? Do arrependimento. Porque tem umas circunstâncias que falam que é necessário, que o réu não se arrependeu, e também não tem obrigação. Ah, sim, você vê muito isso na execução penal. Não pode ser. Isso. Se arrepender. É aquela ideia da chamada ressocialização, etc. E tal. Eu não posso obrigar a pessoa a que ela se socialize. Eu não posso fazer isso. O que a execução penal pode fazer é dar mecanismos para que ela se reintegre à sociedade, mas não pode obrigar que ela passe a ser uma boa pessoa. Não posso exigir isso dela, que isso não faz parte. Não pode exigir, olha, ele não arrependeu-se do fato, mas é muito comum isso nos laudos de execução criminal, né? Isso aqui é bastante comum e, diferentemente do que eu estou falando, muitas vezes só o fato de não ter arrependimento já é suficiente para negar o benefício. Mas para quem quer negar a progressão, qualquer coisa basta. A questão aí da personalidade, como vai acontecer também com a conduta social, mas acho que mais com a personalidade, é que ela é utilizada como uma forma de driblar aquela proibição do CNJ, do STJ. Súmula 444. Não posso usar processo em andamento com maus antecedentes. Então, o juiz vai lá e fala assim, não vou usar isso aqui porque eu não posso usar com maus antecedentes. Todavia, a personalidade do réu é desvirtuada. E qual o fundamento que ele tem? A folha de antecedentes dele diz isso. Então, na verdade, muitas vezes, a personalidade, você vai agravar no quesito personalidade, digamos assim, para tentar burlar a proibição de usar os antecedentes pela súmula 444. E a mesma coisa a ideia da conduta social, que também já é uma péssima referência a essa, né? Conduta social, né? Eu acho que isso aqui é uma tendência a multiplicar o preconceito, né? O rico tem uma boa conduta social, o pobre não tem uma boa. Criminalização da pobreza. Criminalização da pobreza, né? Essa conduta social, a conduta é diferente, lógico, o cara tem uma conduta... A ideia, se você vai fazer o juiz julgar a conduta dos outros, do ponto de vista moral, né? Porque uma conduta social é isso, né? Como ele se comporta na sociedade. Se você vai botar o juiz para fazer isso, a tendência é que ele julgue com uma boa conduta, que eles têm uma conduta parecida com a sua, e mal aqueles que têm uma conduta diferente da sua. Que você não tem, existe superior ou inferior, mas aquilo que me repugna, mas não aquilo que me repugna é ilegal. Então, eu acho que essa ideia aqui, aliás, a gente pode ver agora que, sei lá, pega aqueles casos de grande corrupção, quadrilhas, etc. e tal, todo mundo tem uma conduta maravilhosa, né? As condutas são, enfim. Mas também a mesma coisa, muitos juízes a colocam na conduta social, isso, ele tem péssima conduta social, porque veja a folha de antecedentes. Então, na verdade, você não está falando de condutas, você está falando de antecedentes, você está só desviando. Peguei aqui um acordo, STJ, réu usuário de droga não pode ser tido como de mal conduta. Óbvio, né?
a dependência, ela, em regra, ela deveria atenuar a sua condição, porque ela te dá menos condição de culpabilidade, não agravá-la, né? Mas é curioso também, voltando ao estudo que eu fiz sobre sentenças de droga, de tráfico, em geral o vício vitamina a pena ao invés de reduzi-la. Tá? Uma forma meio equivocada da compreensão. Mas essa questão do usuário de droga com má conduta, a gente tem um paralelo no direito administrativo, que é a questão, por exemplo, do alcoolismo. Muitos processos administrativos, o fulano com alcoolismo. Por ele ter alcoolismo, tem uma má conduta, etc e tal. Ele não pode demitir uma pessoa que tem alcoolismo, porque uma pessoa que tem alcoolismo é doente. Então você tem que fazer, se for o caso, aposentá-lo por invalidez, mas não demiti-lo em razão disso. Não multiplicar a vitimização daquela pessoa. Ele já é vítima do vício, não que ele seja responsável por ele. Essa ideia de que a pessoa pode ser responsável pelo seu próprio vício é um grande, digamos assim, desconhecimento de como a mente funciona. Bom, esse aqui eu já falei aqui, né? A personalidade social para mensurar a vida pregressa, margeando a proibição de computar antecedentes. Aí tem outros quesitos do artigo 59 também. Esses são muito pouco utilizados na prática, porque eles acabam sendo engolidos por outras questões. Motivos determinantes. O motivo vocês vão perceber mais para frente que ele é uma circunstância preponderante. Quando tiver um motivo que eu possa descrever, discriminar, ele é uma circunstância preponderante entre circunstâncias agravantes e atenuantes. Mas, em regra, quando o motivo é importante, ele vai virar uma circunstância agravante ou vai virar uma qualificadora, etc. e tal. Muito pouco utilizado nessa questão. Em geral, ele é utilizado quando ele é confundido com as elementares. Então, é muito comum isso. O cara, vou dar uma pena maior para o traficante, porque ele quer ganhar a vida, quer ter um lucro fácil, a ganância, ganhar sobre a desgraça alheia, etc. e tal. Mas tudo isso faz parte já da circunstância elementar do tipo. Circunstâncias e formas de execução é a mesma coisa, né? Quando elas são importantes, elas viram qualificadoras e vão estar na parte especial, onde a gente vai ver. Consequência do crime. Aqui há motivos suficientes para aumentar a pena, e de fato relevantes. Quando você percebe que a consequência do crime é superior àquela que seria natural pelo tipo. Né? Não adianta dizer, olha, consequência do crime é alta coisa do crime, o cara ele morreu. Se ele num homicídio, a consequência é drástica mesmo, mas já faz parte do próprio tipo, né, da circunstância elementar. Então a gente tem que pensar na consequência do crime que seja além disso, né? Então, algo que muitas vezes acontece aí é, por exemplo, uma situação traumática que a vítima tem em razão do crime. Isso acontece, às vezes, com um estupro, às vezes acontece com roubo à mão armada, a pessoa fica muito próxima, durante muito tempo, enfim, isso acaba provocando consequências além daquelas naturais esperadas pelo crime. A única questão disso é que em geral não tem prova, né? Mas isso seria possível de justificar um aumento, desde que seja além daquilo que está no tipo penal. E a última questão é o comportamento da vítima. Eu não gosto muito desse também acho que é extremamente preconceituoso isso. Eu, quando eu aprendi, lá nos anos passados, né? Qual é a participação da vítima dentro do crime? Então, ver aquela coisa assim, a vítima, mulher de saia curta, acaba estimulando
o fulano a estuprá-la. Então, assim, eu aprendi com essas coisas. O fulano sai com um negócio segurando a bolsa na Praça da Sé, então ele acabou estimulando as pessoas que praticam o crime. Celular na mão, etc. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso para você não cair na culpabilização da vítima novamente, né? Ela é responsável por aquilo de novo, né? Nesse caso especificamente dos crimes sexuais, isso aqui exatamente com esse exemplo. Hã? Eu aprendi exatamente com Então, eu aprendi com esse exemplo lá nos anos 80. Hoje, se você chegar numa sala de aula e falar assim, olha, a mulher que anda de saia curta foi estuprada, a pena tem que ser menor. Hã? Eu aprendi com idade. Não tinha idade para estar lá e tá... Está fazendo algo que não pode. Acaba tendo um julgamento moral. Muitas vezes, em caso de estupro, tem uma questão delicada aí. Muitas vezes, no caso de crime sexual, promotor, advogado, etc. e tal, eles têm que fazer perguntas embaraçosas, efetivamente, que é para discutir a questão da sinceridade, apurar a prova, etc. e tal. Mas não dá para fazer esse julgamento moral e reduzir a pena do fulano. Olha, ela contribuiu com isso, etc. e tal. Eu tinha um professor que dizia que o estelionato não existe. Ele falava isso, falava, não existe, porque o fulano... Tal, ele estava pensando muito naquele... Acho que vocês não devem ter pego isso na história de vocês. Conto, como é que era? Conto do bilhete premiado. Já ouviram falar nisso? Você ouve isso e fala assim, isso aqui não existe, isso aqui não existe. Mas isso existe, né? Isso existe. E ele falava assim, fraude bilateral, a vítima ela só é vítima porque ela teve ganância, ela quis ficar com o seu dinheiro, com não sei o que. Ela, no fundo... de 100 mil por 10 reais. Não sei se todos conhecem, mas o fulano chega lá e fala, você pode me ajudar aqui, porque eu ganhei eu tenho na loteria, mas eu não sei o resultado, não consigo ver, você não pode me ajudar, tal. Nossa, você ganhou aqui e tal, puxa vida, mas eu vou desse jeito aqui, não vão querer entregar o prêmio para mim, você não pode fazer isso, me ajuda, você pega para mim, o prêmio pega para mim e tal, mas, sei lá, me deixa alguma coisa para ser segurança, tal, lógico, bom, e por aí vai. Estelionato parece engraçado, né? Mas ele é assim. Então, esse professor dizia o seguinte, não, mas nesses casos a vítima já estava pensando. Hã? São os que mais caem, os idosos. Caem. Eles caem. Bom, para frente. Pena no mínimo legal. Há quem fala assim, a gente fixa demais a pena no mínimo legal. Isso é um absurdo. Preguiça do juiz fixar a pena no mínimo legal. Eu, como fixei pena, sei lá, 90% dos processos que eu julguei, por baixo, aí, eu fixei no mínimo legal, eu tenho que defender a minha tese, senão eu vou ser chamado de preguiçoso, né? Porra, você é preguiçoso e tal. Mas não é assim. Eu entendo o seguinte, a pena só vai subir no mínimo se houver um fundamento legal, eu preciso ter um fundamento para isso. Se for constitucional esse fundamento e se tiver provado. Quer dizer, eu posso, de fato, subir a pena. Eu já subi a pena com trauma da vítima e tal, mas desde que o Ministério Público produza a prova. Produziu a prova disso, está evidentemente demonstrado? Então tá bom, então é possível fazer isso. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a pena... Vamos lembrar do princípio da intervenção mínima, né? A gente deve usar o direito penal menos necessário, etc. e tal. Então a pena tem que ser aquela que é suficiente para a reprovação. Eu não preciso jogar a pena mais para cima como forma de exemplaridade. Aliás, não devo fazer, né? A gente ouve muito com isso, né? Eu tenho que fixar a pena para que ela sirva de exemplo para os outros. Não, isso arrebenta a ideia de dignidade humana, né? Porque o homem não é um meio para o outro. O homem é um fim em si mesmo. Eu não posso dizer assim, eu vou usar este homem para causar no que nos outros. Não. Eu tenho que analisar a situação dele. Vamos lembrar, Beccaria dizia, toda pena além do necessário é tirânica. Acho que o Valois diria, toda pena tirânica de qualquer jeito, né? Necessário sem necessário.
O princípio da proporcionalidade, que a gente estudou também na aula passada, né? Aplicação da regra menos gravosa, né? Como eu posso chegar no mesmo lugar com uma forma menos gravosa. E é preciso, sobretudo, que seja valorado na situação concreta. O que quer dizer isso? Não pode ser fazer uma valoração genérica. E isso eu vi bastante nas sentenças que eu analisei. Quer dizer, pouco importava antecedentes, etc. E tal. Chegava lá e falava, não, porque o traficante merece, o assaltante merece, não sei o que e tal. Você nunca pode... Veja, o exercício que nós estamos fazendo agora é a individualização da pena. Então, não é uma pena para todos, é uma pena para aquela pessoa. Fulano X, é esse fulano que a gente tem que analisar. Então, sempre nessa perspectiva. Circunstâncias legais. Então, até agora a gente falou das circunstâncias judiciais. Artigo 59, para fixar a pena mínima. Agora vamos ver as circunstâncias legais, que é a segunda fase. Eu não coloquei aqui, né? Mas é a segunda fase. Tem os agravantes, as agravantes e as atenuantes. Elas são aplicadas subsidiariamente quando não forem elementares do crime. De novo, né? Vou falar de novo. Circunstância que é elementar do crime não pode ser circunstância agravante. Circunstância que for qualificador ou causa de aumento não pode ser circunstância agravante. Ele cometeu o crime, cometeu o roubo com mais de 2 pessoas, etc. Tem concurso de pessoas, então dificultou para a vítima, etc. E tal. Tá bom, mas já está lá, não está no tipo, mas está na causa de aumento. Se está na causa de aumento, eu não posso usar. As circunstâncias são sempre subsidiárias, né? Circunstâncias legais, elas têm na parte geral e tem algumas que estão na parte especial, agravantes específicas. Eu não gosto muito de falar essa ideia de agravante genérica e agravante específica, porque agravante genérica eu acho que está errado a expressão. A gente não tem uma agravante genérica. É agravante da parte geral. Essa junção aí é ruim, porque eu vou ter uma atenuante genérica, aquela que o juiz aplica por motivos quaisquer, mas eu não tenho uma agravante genérica. A agravante tem que ser típica. Aliás, tudo que o juiz aplica no réu, contra o réu, tem que estar previsto. Isso no direito penal, isso no processo penal. Eu estou impondo ao réu, tem que estar na lei. Tá? Se eu estou aliviando para o réu, reduzindo do réu, não precisa necessariamente estar na lei. Tá? Lembrar, a gente conversou sobre isso. O princípio da legalidade é um anteparo o poder punitivo. Ele não é um princípio contra a liberdade. Ele é um princípio que reduz o espaço do Estado. Portanto, é por isso que eu preciso da lei escrita, eu preciso da lei estrita, eu preciso da lei prévia, etc. e tal. Não posso ter analogia, mas a favor do réu, não. Eu volto para trás com a lei, eu posso ter analogia, eu não tenho obrigação de ter a lei estrita, etc. e tal. Porque a legalidade é um princípio que, os princípios penais, de maneira geral, eles existem para controlar o poder punitivo. Então, eles têm que ser interpretados deste lado, não do outro lado, não para expandir o poder punitivo. Circunstâncias agravantes. Vamos diferenciar a reincidência de maus antecedentes, né? Maus antecedentes faz parte do artigo 59, é primeira fase. A reincidência é uma circunstância legal, faz parte da segunda fase. A reincidência exige trânsito em julgado de sentença condenatória e antes do período depurador, depois de 5 anos do cumprimento ou da extinção, né, extinção pelo cumprimento ou extinção pela prescrição, por exemplo, ela deixa de ser reincidência. Não gera reincidência, contravenção, crime político ou militar. Não é preciso que tenha havido cumprimento da pena, vai ter reincidente mesmo que a pena não tenha sido cumprida. Houve muita discussão, não vou dizer muita, né? No judiciário houve pouca, mas doutrinariamente, acerca da constitucionalidade da reincidência, né? Se a reincidência não seria um elemento de direito penal do autor, né? O nosso Estado Democrático de Direito, como a gente falou na aula passada, ele se refere
ao direito penal do fato, ou seja, a gente vai julgar as pessoas pelo que elas fazem, não por aquilo que elas são. E a reincidência na verdade, você vai julgar a pessoa pelo aquilo que ela não é, mas aquilo que ela já foi, né? Há quem entenda que a reincidência deveria ser uma atenuante, né? Por quê? Se ele cometeu o crime, cumpriu uma pena e volta a cometer crime, quem falhou foi o Estado, né? O Estado que falhou, aplicou uma pena a ele que não ajudou na ressocialização, na reintegração, etc. e tal. Bom, o Supremo entende que a reincidência é constitucional, não discute muito essa questão. Eu coloquei aqui uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela não é exatamente fincada na questão da reincidência. Ela afasta, na verdade, a ideia de que toda vez que você tratar uma periculosidade como uma agravante, isso significa que é um direito penal do autor, né? Embora não seja especificamente a questão da reincidência, mas é algo que vocês podem discutir isso, né? Por que não aplicar a reincidência? Porque eu estaria aplicando um direito penal do autor, julgando a pessoa, aquilo que ela é ou aquilo que ela foi, mais do que ao fato. Algo que não se discute, aí isso eu coloco, sempre coloquei isso em discussão, mas eu vejo muito pouco, é a questão da proporcionalidade. Bom, tudo bem, a reincidência é constitucional, o Supremo entende que ela é constitucional, mas qual o limite da proporcionalidade disso? Eu posso aplicar a reincidência da pena de multa, quer dizer, o juiz aplica a pena de multa no primeiro processo e no segundo processo eu vou pegar essa multa e vou agregar como pena no outro, quer dizer, vai ser mais severo no segundo processo do que foi no primeiro? Ou, artigo 28, lembra? Artigo 28, porte para uso pessoal, ele não tem mais nenhum tipo de pena privativa, né? O máximo que ele tem é uma pena restritiva de direito, mas se eu aplicar como reincidência, eu vou aplicar pena para frente. Esse é um grande problema e é um problema real, que hoje a jurisprudência já está, pelo menos eu acho que é do STJ, inviabilizando isso. Mas o TJ aplicou isso à larga. Eu tive um caso em que eu desclassifiquei, eu acho, mas o promotor recorreu e foi condenado pelo tráfico. E o tribunal deu 5 anos e 10 meses de pena de prisão a ele. E não reduziu pelo privilégio. Não reduziu pelo privilégio porque era reincidente. Aliás, aqui aplicou um bis in idem, né? Não reduziu e mais acresceu. Isso é um bis in idem equivocado. Mas não reduziu porque era reincidente. Era reincidente em que crime? Em porte para o uso pessoal. Ou seja, a decisão do porte deu 4 anos e 2 meses de pena para aquela pessoa. A decisão anterior. O impacto é gigantesco. Então não dá para a gente fazer. Eu discuto isso, eu não sei se eu falei na aula passada também, a questão da reincidência no tráfico. Porque o que acontece? Ficou um grande buraco, uma grande desproporção com a reincidência. O que o legislador fez? Ele botou a pena lá em cima, a pena era de 3 anos, ele aumentou a pena para 5, e aí ele permite, se você for primário e outras circunstâncias, a pena caia para até 2/3, para 1 ano e 8 meses. Né? Digamos que você não tenha vinculação com organizações criminosas. Né? Bom, então o que vai diferenciar muitas vezes no caso é se é primário ou reincidente. Mas veja, uma pena global fechada é 5 anos, a pena reduzida é 1/3 disso, pode chegar a 1/3 disso. Então a reincidência está pesando 2/3. Você tem uma pena que é 3 vezes superior pelo fato de ter uma reincidência. Eu acho que isso é direito penal do autor. Eu decidi dessa forma e sempre dei o redutor para o reincidente. Fazer uma escala aqui um pouco mais, um pouco menos. Mas eu não vou dizer para vocês, olha, façam isso. Vou dizer para vocês, briguem por isso quando vocês forem defensores. Mas, de fato, a jurisprudência não entrou. Eu tive, acho que, 2 acordos que mantiveram, sem entrar muito na questão,
mais por cortesia, assim, o cara viu e falou, Marcelo, nossa, Marcelo, não, tal. Mas acho que é um grande buraco aí a ser ainda explorado, porque, a meu ver, aí ofende o princípio da proporcionalidade, que é muito maior, né, o dobro de pena pelo passado do que pelo presente, e isso acaba se transformando no direito penal do autor. Vocês, sendo defensores, vocês podem questionar isso. Já pensou? Chega no Supremo e fala assim, tá. Já como dizia Marcelo Sena. Bom, súmula 241 do STJ, simples, né? A reincidência não pode ser considerada circunstância agravante e circunstância judicial. Bom, isso não tem muita questão. Bom, uma outra prática que é muito comum os juízes fazerem, e a jurisprudência permite, mas eu acho que está errado nesse ponto também, é o seguinte: eu tenho duas condenações transitadas em julgado. Então, o que o juiz faz? Vou pegar uma delas e vai para a reincidência e uma delas para mal antecedente, de modo que aumenta dos dois lados. A meu ver, isso aqui é um grosseiro equívoco, né? Porque a reincidência é, digamos assim, o plus em relação ao maus antecedentes, mas é a mesma circunstância, né? Uma maior, que exige o trânsito em julgado antes do julgamento, uma outra um pouco menor, mas uma está contida dentro da outra, né? Agora, você pegar, eu vou usar as duas, o que você está analisando no fundo? Você está analisando a vida pregressa. Então, eu não vejo como você vai aplicar essas duas coisas, mas a jurisprudência permite que você faça isso. Eu já vi casos assim, esta sentença eu uso para reincidência, esta para antecedente, esta para personalidade, esta para conduta social, é uma distribuição, quando na verdade você está fazendo uma multiplicação de majorantes com base em uma única questão, que é a vida pregressa dele. Se você já aplicou a reincidência, não vejo sentido em aplicar também o maus antecedentes. Ou vai aplicar uma coisa ou vai aplicar outra. Mas, enfim. A reincidência tem várias consequências. Aumenta a pena, lógico, muda o regime, grandes vezes, proíbe sursi, se for específica, impede a pena restritiva de direito, o que é um absurdo também, né? A gente teve uns casos assim, o fulano pratica um furto, e se ele é reincidente num furto, ele não pode ter esse direito. Se ele for reincidente num estupro, aí ele pode, porque, tranquilo, a vida permite isso a ele. Acho que é uma desproporção muito grande. Perde o redutor, né, no caso do tráfico, proíbe furto privilegiado, e várias outras aqui, vai mexer também na prazo de progressão criminal, na execução, etc. Para perder a pena restritiva de direito, precisa da reincidência específica. Para perder o redutor no tráfico, não precisa a reincidência específica, o que é, no mínimo, uma contradição, né? Porque se eu quero pegar, no caso do tráfico, o que é que pensou o legislador, sabe? O legislador não pensa em geral, mas o que é que essas pessoas que prepararam lá, pensaram lá? Bom, vamos fazer dois tipos de pena aqui, um para o grande traficante e um para o microtraficante, né? Então eu vou dar uma pena mais baixa para o microtraficante. Então, que diferença faz se o microtraficante já praticou um furto? Ele não passa a ser um grande traficante porque ele fez um furto. Então não há sentido dessa reincidência que não seja específica. A lei não exige a especificidade, mas não há razão, não há motivo para isso. O que acontece? Se houver reincidência, eu vou tratar o pequeno como o grande. Mas isso é uma reincidência. No tráfico, eu posso dizer, tá vendo? Ele não é tão pequeno assim, porque ele já fez antes. Mas se ele fez um furto antes, que tem a ver uma coisa com a outra? Pensei em usar uma outra expressão, mas haja vista a gravação. Depois vai estar aquele recorte, né? Vira memes, etc. e tal. A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia. Reincidência e princípio da insignificância, eu acho que eu falei também na parte dos princípios, né? A bem da verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o princípio da insignificância tem a ver com a exclusão da tipicidade, né? E a reincidência tem a ver com a aplicação da pena. Então, se não é típico, não vai ter aplicação da pena. Então, não me interessa saber se é reincidente ou não. Se aquilo é insignificante, ou seja, o espaço do direito penal não deve entrar, aquela conduta não chega a merecer uma resposta penal,
pouco importa se o cara já praticou outras coisas na vida ou não praticou. A gente tem que ver o fato. Mas não é assim que o Supremo tem visto. O Supremo, de uma certa forma, ele faz uma mistureba aí daquelas condições e às vezes intercala. Mas ele não dá para reincidente? Ele dá para reincidente, mas se for muito pequeno, uns dão, outros não dão. Então, a meu ver, é um equívoco dogmático, aí, doutrinário do Supremo. Bom, essas outras circunstâncias agravantes aqui, nem vou falar muito aqui, porque elas são muito pouco utilizadas aqui, né? Porque elas existem quando elas não são nem circunstâncias elementares, nem qualificadoras, mas, em regra, elas se repetem como qualificadoras, por exemplo, no homicídio ou em outros casos. Ó, motivo fútil, motivo torpe, surpresa, emprego de veneno, explosivo, são todas qualificadoras do homicídio. Se tiver no homicídio, não posso usar como circunstância agravante. Se não tiver no homicídio, eu posso usar. Mas nunca vi alguém julgar um furto por motivo torpe, um furto por motivo fútil. É muito pouco isso. Emprego explosivo já é uma coisa diferente. Segundo o nosso ministro Alexandre de Moraes e a sua proposta, um furto com emprego de explosivo será crime hediondo, etc. e tal, caixas eletrônicos. Essa é a proposta que ele faz, uma das propostas que ele faz. Outras circunstâncias agravantes, prevalecentes de coabitação ou hospitalidade. Quando se trata, no caso do furto, isso dá o furto qualificado. Violação de dever inerente a cargo, ofício, profissão. A gente vai encontrar isso como qualificadora da apropriação indébita. E por aí vai. Agravante genérica. Causa de aumento. Eu tenho duas causas de aumento. Eu posso pegar uma segunda causa de aumento e aplicar como agravante genérica? Não, tem duas coisas que são causas de aumento. Vai dar na mesma coisa aqui. Por exemplo, eu tenho o emprego de arma, não está mais, né? Teve aquela discussão toda. Bom, mas vamos lá. Concurso de pessoas, restrição da liberdade. Bom, tenho duas causas de aumento. A lei é clara, quer dizer, pouco importa se você tiver uma ou duas ou três, porque ela é tipo misto alternativo. Então, todas elas dão na mesma. Elas só mudam onde você sobe só o andar, né? Olha, se fizer qualquer uma dessas coisas, é mais grave. Ponto, eu já estou lá. Mas aí o juiz fala assim, não, mas tem duas causas de aumento. Eu vou usar uma como causa de aumento e outra como agravante genérica. Não tenho agravante genérica. Só posso botar agravante onde tiver. A tipicidade é também em relação à pena. Não posso aplicar uma pena que não existe. Não posso fazer essa gambiarra. Agravante não se aplica a crime culposo, salvo a reincidência, porque também as agravantes têm que ser cobertas pelo dolo, consciência e vontade, como praticar crime contra criança, ou crime contra idoso, etc. e tal. Tem que estar coberto pelo dolo. Eu tenho que saber que aquela pessoa é uma criança, ou aquela pessoa é o idoso, etc. e tal. Ah, mas como é que você não vai saber? Às vezes tem casos que você comete um estelionato, você não sabe nem quem é a pessoa que está do outro lado. Então, muitas vezes isso acontece, eu não vou saber. Vocês falam quando for a hora de fazer o break, né? Eu estou sem olhando o relógio. Circunstâncias atenuantes. Então, eu tenho as circunstâncias legais, elas são agravantes e atenuantes. Eu estou falando só as circunstâncias da parte geral, que é o nosso grosso. Na parte especial, quando vocês estudam parte especial, vocês vão encontrar em alguns lugares aqui, são poucos casos em que elas existem. Circunstância atenuante, menoridade, menos de 21 anos na data do fato. Vai também ter um reflexo, além do reflexo da pena, um reflexo na prescrição. Vai cortar a prescrição pela metade. Acontece também com maior de 70 na data da sentença. Menor de 21 na data do fato, maior de 70, na data da sentença. Circunstância não, eu coloquei aqui, circunstância não tem paradigma de aumento ou redução. Há uma diferença de estrutura entre as circunstâncias legais e as causas de aumento e diminuição. Circunstância legal, agravante, atenuante, não é tarifada, ou seja, a lei não fala quanto você sobe. Então o juiz vai fazer uma análise de quanto ele achar que vai subir.
causa de aumento e causa de diminuição são causas tarifadas. A lei fala 1/6, 1/3, 2/3, metade, 1/4. Ela diz quanto fazer. As causas, as circunstâncias não diz. Então, quando eu vou conjugar duas causas de aumento, mas uma causa de aumento e uma causa de diminuição, vou falar logo depois, o que você vai fazer? Eu tenho uma causa de aumento e diminuição, o que eu vou fazer? Eu aumento e diminuo, ponto. Por quê? Porque eu tenho uma coisa matemática, você faz sobe, depois desce, pronto. Agora, se eu tenho um conjunto de agravante com atenuante, como não tem essa tarifação, eu não sou obrigado a subir e descer. Eu posso pegar e escolher, olha, eu vou mais para esse lado ou mais para aquele lado, de acordo com as circunstâncias que estão em jogo. O que é que a lei fala no artigo 67? No concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar mais do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. E quais são as circunstâncias preponderantes? Motivo, personalidade e reincidência. Ou seja, são as circunstâncias de cunho subjetivo. Tá? Como motivo a gente praticamente não tem, a gente vai ter personalidade e reincidência. A grande questão que se discute aqui é o que vale mais, a menoridade ou a reincidência? Ou elas se compensam ou elas se fazem, né? Essa vai ser a grande questão. Por um lado, há quem diga que, olha, a menoridade não está aqui, portanto a reincidência está, a reincidência é preponderante, ela deve preponderar sobre a menoridade. Mas outros falam, não, ao contrário, a menoridade faz parte da personalidade. A personalidade dele interfere nisso e, portanto, ela deve ter preponderância sobre a reincidência. Ou, numa hipótese que eu acho que é mais comum, elas se anulam, como vai acontecer com a confissão, elas se compensam essa possibilidade de fazer. Súmula 231 do STJ. A pena pode ser ficada abaixo do mínimo legal? Essa é uma outra discussão que foi muito tempo levantada pelas defesas. Vamos fazer a resposta, primeiro a resposta jurisprudencial, né? Não. Súmula 231 do STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução pela pena abaixo do mínimo legal. O Supremo não fixou súmula, mas decidiu em plenário, em VU também, 9-0. Qual é o fundamento disso? O fundamento é que a fixação, a aplicação da pena é um compartilhamento entre a lei e o juiz. Então, a lei vai criando certos padrões e o juiz usa a discricionariedade dentro desses padrões. No caso das circunstâncias, por que essa questão vem colocada? Digamos que eu fixei a pena no mínimo legal, e aí o réu é menor. Bom, então eu teria que baixar, eu teria que usar a menoridade, mas já está no mínimo legal. Como é que eu vou fazer isso? Qual é o entendimento predominante? O predominante é esse, eu não vou poder fazer isso. E por que eu não posso pegar a circunstância e baixar? Porque a circunstância não pode, ela fica dentro do cercado. Só o que sai do cercado, a pena base fica no cercado, a circunstância fica no cercado, entre mínimo e máximo. Só o que pode sair desse cercado são as causas de aumento e causas de diminuição. Causas de aumento e diminuição, elas ultrapassam as cercas, os limites. E por que a lei permitiu que a causa de aumento e diminuição ultrapasse o limite e não permitiu que a circunstância ultrapasse o limite? Porque a causa de aumento e diminuição, ela é tarifada, ela tem um valor. Então é como se a lei desse a mão para o juiz e falasse assim, vamos agora baixar a pena em 1/3, você vem até aqui. Se eu puder fazer isso com a circunstância atenuante, quanto eu vou baixar da circunstância atenuante? Eu não preciso baixar 1/6, posso baixar quanto quiser. Então quando a gente fala assim, eu vou fixar a circunstância atenuante abaixo do mínimo, eu posso baixar até 0, até 1, sei lá. Porque não tem limite, as circunstâncias não têm limite. E por que a circunstância agravante e atenuante não tem limite? Por que o legislador não colocou limite nas circunstâncias? Porque elas ficam dentro do quadrado. Elas não precisam de limite porque elas sempre vão ficar no quadrado. Porque elas não foram feitas para vazar os limites. E é por isso que você não poderia abaixar a pena, abaixar
menos do mínimo, subir a mais. Porque eu não tenho padrão, não tenho esse parâmetro. A tentativa eu vou baixar até 1/3. Eu vou pegar o mínimo, vou lá 1/3 para baixo. Mas o legislador me fala, você vai baixar 1/3. Na circunstância ele não fala. Não existe nenhuma fração para usar em circunstância. Eu posso usar 1/6, como as pessoas usam de maneira geral, mas não é obrigatório. Eu não usava. Eu usava o que eu achava interessante lá para dosar, até para mexer com, por exemplo, reincidência. Eu via quanto foi a pena dele lá. Ele tem uma pena de 3 meses, eu não vou dar 4 meses aqui, não interessa, eu vou fazer uma pena menor. Então eu não usava essas frações. E se você puder fazer isso, você não tem mais limite. Então, essa é a ideia do legislador. O legislador não fixou padrão porque ele entendeu que as circunstâncias ficariam presas entre o mínimo e o máximo. Bom, essa é a perspectiva oficial. Mas há fundamentos para contrapor essa perspectiva. Eu acredito que os defensores continuam brigando por isso até encontrar um caminho melhor. E o primeiro fundamento, o fundamento mais fácil, é um fundamento de legalidade, porque a lei fala que a circunstância atenuante sempre diminui. Bom, se sempre diminui e está no mínimo, tem que baixar, porque eu tenho que atender a lei, que a lei fala sempre diminui. No entanto, eu poderia também usar esse raciocínio ao contrário, para dizer que a circunstância agravante sempre aumenta. Tá. Aí, para inviabilizar este raciocínio, a gente teria que fazer um estudo principiológico para entender que a legalidade, como eu expliquei para vocês, é um instrumento de contração do poder e não ampliação do poder punitivo. Ou seja, para você aplicar, você pode aplicar outros princípios que possam ser naquele momento mais importantes que o princípio da legalidade. Por exemplo, a individualização da pena poderia se sobrepor naquela circunstância. Lembra, a gente tem uma espécie de uma ponderação de princípios ou uma articulação entre os princípios. Sim, a lei me fala que eu tenho que parar lá, mas ao mesmo tempo ela me obriga a individualizar e as situações são diferentes. Então, a favor do réu, eu poderia quebrar isso para baixar a pena abaixo do mínimo. Intervenção mínima, proporcionalidade, nada não deve ter um obstáculo formal que me impeça de fazer isso. Então, assim, existem bons motivos para você discutir isso, mas dentro da jurisprudência há uma forte consolidação no sentido contrário, de que a pena não pode ficar abaixo do mínimo. Como estamos? Paramos aqui?